Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Bem? O dia tá bem também. Chegamos a mais um sábado, mais uma aulinha de revisão, tá certo? Então a gente vai rever assim por cima, só o que a gente viu, né? Que tia acha que não ficou nenhuma dúvida, as dúvidas que ficaram tia tirou, né? Ao longo da semana, foram perguntando e tia falando. Mas vamos lá, rever o que a gente viu essa semana. Então tia já colocou aqui revisão da semana. Aí, português. Então, português nós vimos dois conteúdos. Vimos locuções adverbiais e vimos o uso do porquê. Não foi isso? Então, vamos rever. Então, tia vai pegar aqui primeiro locuções adverbiais. Então, ó, locuções adverbiais, que a gente viu. Deixa a tia colocar aqui. Locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? A gente já aprendeu quais são as locuções, né? A gente já aprendeu quais os modos da locução de tempo, de negação. Então, a gente já viu todos os advérbios. Só faltava a gente entender o que era uma locução adverbial. Então, a gente entendeu que uma locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras. Como, por exemplo, aqui tem duas, mas aqui, ó, tem três, uma, duas, três. Então, é a união de duas ou três palavras, que dá uma palavra só, que isso a gente chama de locução adverbial. Então, a gente viu esses exemplos aqui, que não tinha no livro, a gente viu que de novo, ao invés de a gente escrever de novo, a gente diz novamente. Em breve, a gente diz brevemente. De repente, repentinamente. E aí vai. Então, aprendemos o que são locuções adverbiais, tá certo? Então foi tranquilo, todo mundo respondeu direitinho. Como tia já disse, as dúvidas que teve foram tiradas, tá bom? Então depois disso, em português, nós vimos... Eita, tia fica falando e saindo para pegar o material, tá certo? Mas vamos lá. Então nós vimos o uso do porquê. Então a gente escreve tanto porquê e às vezes a gente escreve errado. Aí tem que aprender essas regrinhas, que tia disse que eram simples, lembra? Foi simples, a gente viu tudo direitinho, não foi difícil. Então a gente aprendeu que esse porquê separado, ele é só no início e no meio de uma pergunta. Fez uma pergunta no início e no meio, usa esse porquê separado. Esse porquê junto... a gente usa ele quando a gente vai responder alguma coisa. Então, vou responder, uso esse porquê. Porquê junto. Aí, quando usamos o porquê separado e com acento? Só no fim da pergunta. Então, quando tá no fim da pergunta, se eu disser como tá aí, ó. Você não foi à praça por quê? Pronto, esse meu porquê vai ser separado e com acento. Bom? E por último, o porquê... junto e com acento, a gente viu que é substituindo um substantivo quando vem depois de um artigo e quando eu vou colocar no plural. Esse é o único porquê, junto com acento, que eu posso dizer assim, não sei os porquês ou porquê, né? O porquê aí no plural, os porquês, eu não sei os porquês de tanta falta de consideração. Então, é o único que eu posso colocar no plural, é esse porquê junto e com acento. Tá bom? Então, aprendemos tudo sobre porquês. Agora é só ter um pouquinho de atenção que a gente nunca mais vai errar, vai escrever tudo direitinho, tá certo? Então, se foi português, história. História, nós vimos as transformações das cidades. Muito simples. A gente viu que cidade é um ajuntamento de pessoas, que varia de lugar a quantidade de pessoas para que se diga que é uma cidade. Então, a gente viu que no Brasil, para que se diga que é uma cidade, tem que ter lá morando no mínimo 10 mil habitantes e ter no mínimo 200 casas de alvenaria. Lembra que a gente leu isso? A gente viu também que as primeiras cidades foram construídas há 100 mil anos atrás, lá na Ásia. Lembra do mapa da África e da Ásia que a gente viu? Então, foi construída lá na Ásia, cerca de 10 mil anos atrás. E outra curiosidade da cidade que a gente viu foi que até o século XX,
começo do século XX, só 15% da população morava na cidade, o resto tudo morava no campo, lembra? Então foi um dado bem interessante. Hoje é o contrário, há poucas pessoas no campo e mais pessoas na cidade, não é isso? Então foi história. Depois de história, transformação das cidades, aí nós vimos simetria. A simetria foi muito bom, muito facinho. Simetria, tia trouxe só para rever o que é simetria. São figuras que têm lados iguais. Então a gente viu que era simetria, figuras com lados iguais. E nós vimos assimetria, que é figuras com lados o quê? Diferentes. Então a tia trouxe só o desenho. Então, ó. Essa face, esse rostinho, ele é um rosto simétrico. Por quê, tia? Porque ele tem os dois lados, ó, iguais. Então, ele é simétrico. Aí, tia trouxe, ó, o coração, que é simétrico. Tia também trouxe a lâmpada, lembra? Que é simétrica. E tia acrescentou também esse balãozinho aqui, ó. Que ele também, ó, é simétrico, tá vendo? Então, simetria foi, ó, muito fácil. Agora, organização política. Pronto, agora nós vamos ver geografia. Geografia, nosso conteúdo foi organização política. O que é uma organização política? A gente aprendeu que para um país, um estado e uma cidade, elas serem um ajuntamento de pessoas organizadas, que se respeitam, que obedecem às leis, que cumprem cada um seu papel. Para que haja tudo isso, precisa que haja essa organização política. E o que é essa organização política? Então vamos lá, tia vai pegar aqui. Primeiro, tia falou que, perdão, caiu aqui, pronto. Tia falou que para que haja essa organização política é necessário que se obedeçam às leis. Então, para que um país, um estado e uma cidade seja organizada, ter essa organização política, é preciso que as pessoas obedeçam às leis. E essas leis estão aonde? Na nossa Constituição, não é isso? Na nossa Constituição. E tudo isso só é possível porque o nosso país é um país livre, um país em que a gente escolhe os nossos governantes, é um país presidencialista, nós exercemos o presidencialismo, então a gente escolhe as leis, a gente escolhe os nossos governantes e as leis são feitas para o nosso bem, para que a gente viva em comunidade, respeitando um ao outro, como tia já disse. E para que isso exista, essa organização, é preciso que haja esses três poderes aqui. Esses poderes aqui, vamos ver o que cada um representa, vamos relembrar o que cada um representa. Então vamos lá, o legislativo, a gente aprendeu que o legislativo faz o quê? Ele elabora as leis, faz as leis. Aí vem o judiciário, que o judiciário é aquela parte dos poderes em que observa se as leis estão sendo cumpridas no país, no estado, no município. Então, o judiciário é que faz esse papel. E, por último, o executivo. O executivo, esse aqui é quem faz cumprir as leis. Enquanto esse elabora as leis, esse aqui ele fica de olho para ver se as leis estão sendo cumpridas, ele é quem fica observando. Esses aqui, cabe a esses aqui executarem as leis. E quem são esses aqui? A gente viu cada um, né? Mas a gente viu que o executivo é justamente o presidente, o vice-presidente, os secretários, o governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito. Então, eles é quem tem que cumprir essas leis que são feitas lá no legislativo, tá certo? Então é isso, organização política. E por último, matéria. A gente viu ciências, a gente aprendeu, deixa a tia pegar aqui. Então a gente aprendeu o que é matéria. A gente aprendeu que matéria é o quê? Tudo que tem corpo, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente aprendeu que um corpo não toma o lugar do outro. A gente aprendeu muita coisa sobre matéria, não foi? Então, matéria, ciências.
e as suas transformações. Então a gente aprendeu que toda matéria, ela passa por 2 tipos de transformação. A primeira é essa daqui, a transformação física. E nessa transformação aqui, ela volta a ser o que ela era. A gente viu que umas umas matérias elas esticam, mas elas não perdem a essência da matéria. Outras diminuem, né? Outras pode diminuir de tamanho, você pode cortar, mas continua sendo ela. Lembra do papel? Te diz papel. Você corta um papel, deixa um pedacinho bem pequenininho, ele continua sendo papel. Então, as transformações físicas da matéria, elas continuam sendo elas mesmas. Elas podem diminuir o menos que seja, mas continua sendo ela. Esticar, diminuir, volta. E as transformações químicas, essas não. Essas elas não voltam mais a ser o que era. Que são a decomposição, a oxidação e a combustão, que a gente viu tudo isso, não foi? Então a gente aprendeu matéria e suas transformações físicas e químicas. Tá certo? Então foi esse o nosso conteúdo da semana. Ok? Então, para terminar, pronto. E para terminar a nossa revisão, tia tá fazendo assim, todo sábado. Tia tá escolhendo um conteúdo que não é um conteúdo gramatical, que a gente vai ter que aprender regras e tudo mais, não, que é um conteúdo do dia a dia, e tia tá usando muito cidadania para isso. Então, cidadania tem textos maravilhosos para a gente ler, o que para tia é maravilhoso, quanto mais vocês leem, mais vocês interpretam melhor. Então, hoje é cidadania. Então, em cidadania, nós vamos ver 2 textinhos que tia colocou aí, fauna e flora. Então, tia começou aqui com a fauna e tia, só rapidinho, só para mostrar. A fauna é o que? Os animais, né? Então, nossa fauna é cheia, repleta. Ó, até a galinha é fauna, tudo é fauna, tia. Ó, gato, jacaré, então tia encheu de fauna aqui. Coelhos, ó, corujas, estão cheios de animais da nossa fauna. E a nossa flora? A nossa flora é isso aqui, né, ó, coisa linda. Tia fica com dó porque a imagem não fica muito boa, mas olha que coisa linda, que natureza mais linda. Essa é a nossa flora. Então, tudo que é natureza, tudo que é verde, né, tudo que é planta, tudo que é flor, tudo faz parte da nossa flora. Certo? Então, aí no livrinho de vocês de cidadania, tem 2 textinhos que, lógico, que tia não vai ler, você vai ler sozinho, mas tia achou interessante só o comecinho dos 2, aí tia vai ler só a primeira linha mesmo. O da fauna diz assim, o título é Amigos da Fauna. Amigos da fauna, aí diz assim, é difícil, a primeira frase, é difícil encontrar alguém que não goste de animais, principalmente as crianças. Não é verdade? Poxa, animal é muito bom. Tia ama animal. Tia tem cachorro, vocês sabem, né? Tem um. Muito trabalhoso, tia tem um. Mas tia ama animais. Então, quem não gosta, né? Quem não gosta de animal? Então, o nosso título do texto é Amigos da Fauna, tá certo? E o segundo texto é Amigos da Flora. Então, o textinho você vai interpretar muito simples. E no da flora diz assim, eu acho que já, tia já, diz assim, você já sentou embaixo da copa de uma árvore em uma manhã bem ensolarada e quente? Poxa, é muito bom, né? Quando você tá naquele calor, você tá andando e de repente você vê uma árvore bem grande, com uma copa bem grande, e você vai para baixo. Ah, é muito bom. É um alívio tão grande, não é? Muito bom. Então é isso. Fauna, animais e flora, plantas. Então leiam esses textinhos e respondam, tá certo, meus amores? E vamos prosseguindo. Estamos já chegando no final do nosso processo e Deus até aqui tem nos ajudado e nós estamos aprendendo de tia, ó, coração, ó, feliz por tudo, tá bom? Beijo, até segunda.